Um simples frasco de óleo pode mudar realidades. Você pode estar pensando, como algo tão comum pode ter tanto poder? Hoje vou te revelar o segredo por trás do óleo de unção, um símbolo que muitos cristãos subestimam, mas que carrega uma verdade espiritual profunda. Será que você está deixando de usar uma das armas espirituais mais poderosas? Ao longo da Bíblia, o óleo de unção foi usado para consagrar reis e abrir portas espirituais que transformaram vidas. E esse poder ainda está acessível hoje. No Salmo 23, Davi declara: "Ungiste-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda." Isso mostra que as lutas e dificuldades podem ser superadas pela unção de Deus. Mas será que entendemos a importância disso? O poder do óleo ungido está na presença e ação do Espírito Santo. Vamos descobrir juntos como essa prática antiga pode abrir novas portas espirituais em sua jornada. Olá, viajantes da fé. Aperte o cinto e vamos nessa. Na cultura grega da Idade das Trevas, parte da hospitalidade garantia dar banho aos hóspedes, untar suas cabeças com óleo, fornecer-lhes roupas limpas, uma refeição e um lugar para ficar durante a noite. Esse período durou de 1200 a 800 a.C. Foi na época de Davi e de outros reis de Israel. A informação confere com a prática do óleo usado no Antigo Testamento e por outras nações. Naquela época, a unção com óleo não tinha muita finalidade religiosa. Os israelitas pareciam usar o óleo para fins comuns como outras nações. Em Rute 3:3 diz: "Lava-te, pois, unge-te, veste os teus melhores vestidos e desce à eira. Porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber." Israelitas antigos tinham o costume de esfregar a substância no couro dos seus escudos em preparação para guerras. Alguns óleos tinham propriedades medicinais. Durante os tempos do Antigo Testamento, usavam óleo por suas propriedades purificantes e medicinais. Eles teriam usado óleo para acender lâmpadas, Mateus 25, como loção para a pele e cabelos, e reconheceram que tinha propriedades medicinais. Outros usos do óleo incluíam ungir cadáveres e refrescar corpos, conforme explicado por histórias bíblicas. O livro de Ester também mostra que o azeite também era usado durante o processo de embelezamento. Ao longo de vários meses, Ester, juntamente com outras moças selecionadas, purificavam-se com mirra e óleo durante 6 meses e outros 6 meses com perfume e cosméticos. O óleo tinha propriedades santificadoras, fazendo uma limpeza espiritual. Sempre que alguém derramava óleo sobre alguém ou algo, ele separava aquele objeto como um objeto abençoado do Senhor. Portanto, isso explica as razões pelas quais eles, em todo o Antigo Testamento, ungiam tanto pessoas quanto objetos inanimados. Gênesis 28. O simbolismo do óleo também estava ligado à presença do Espírito Santo, mesmo que não fosse algo direto. Quando uma pessoa é ungida na Bíblia, o Espírito Santo desce sobre essa pessoa. Portanto, quando Jesus é chamado de ungido, a Bíblia quer dizer pelo Espírito Santo. Falando claramente, quando alguém consagra e santifica algo com óleo, ele o separa para uso de Deus. Deus usou um importante símbolo e prática cultural para prefigurar a obra do Espírito Santo. Embora os israelitas consagrassem sacerdotes e objetos sagrados, separando-os para a obra de Deus, isso foi apenas o começo da prática de unção. O Espírito Santo consagra os santos. Ele os unge. Ele nos separa para fazer a obra de Deus. O óleo de unção faz sua primeira aparição na história bíblica, lá em Êxodo 30. Deus fala diretamente a Moisés e ordena a criação de um óleo sagrado. Não era um óleo comum. Cada elemento tinha um propósito, e juntos formavam uma composição divina com a função de separar, consagrar e santificar. A receita do óleo da unção foi descrita pelo próprio Deus ao seu servo Moisés. Cada ingrediente usado no óleo destaca sua importância e o valor sagrado que possui. Tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra 500 siclos, e de canela aromática a metade, a saber, 250 siclos, e de cálamo aromático 250 siclos, e de cássia 500 siclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras. E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção.
Êxodo 30. O óleo da unção que Deus descreveu e orientou a fazer é uma mistura específica de ingredientes raros: mirra, canela, cálamo, cássia e azeite de oliva puro. Sendo assim, à primeira vista no Antigo Testamento, o azeite, ou óleo da unção, tinha predominantemente um propósito religioso. Você não apenas derramaria óleo sobre a cabeça de um sumo sacerdote, mas também este óleo santo seria espalhado sobre os móveis do tabernáculo. Êxodo 25:6. Um templo transportável para o povo de Deus, até que eles criassem um local permanente de adoração. Durante o tempo de Salomão, Moisés foi instruído a usar esse óleo para ungir o tabernáculo, os utensílios sagrados e, claro, os sacerdotes que serviriam a Deus. Imagine a cena. O tabernáculo, o lugar onde Deus se encontrava com seu povo, sendo ungido com esse óleo. O cheiro maravilhoso, o brilho do azeite e, mais importante, a presença visível do sagrado tomando conta de tudo. Não era apenas um ritual. Era a própria manifestação da santidade de Deus descendo à terra. O óleo transformava objetos e pessoas comuns em algo extraordinário, separado para o serviço divino. Agora, o que muitos não sabem é que essa fórmula, esse ato de unção, tinha um detalhe poderoso. Naquele período, ninguém mais, fora do contexto sagrado, poderia replicar esse óleo. Tentar usá-lo de maneira comum ou trivial resultaria em corte completo da comunidade de Israel. Deus estava deixando claro, o óleo de unção era sério, e seu uso carregava consequências. Mas à frente na Bíblia, vemos que esse poder do óleo não ficou limitado. Em algum momento que não foi registrado biblicamente, Deus autorizou o uso do óleo de unção além do tabernáculo. Ele foi além, ungindo pessoas escolhidas para grandes missões. Um dos momentos mais marcantes acontece quando o profeta Samuel é enviado por Deus para ungir o futuro rei de Israel. Davi, ainda um simples pastor de ovelhas, sem nenhuma experiência de liderança, é o escolhido. Você encontra esta passagem no 1 Samuel 16:13. Imagine a cena. Davi, provavelmente sujo do campo, sem saber que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Em Israel era praticado a unção nas cabeças dos reis. É por isso que quando Samuel escolhe ungir o mais humilde dos filhos de Jessé, o jovem Davi, algo que surpreendeu a família. Eles não pensaram: acho que ele está dando um belo banho de óleo na cabeça de Davi. Mas depois, eles teriam entendido as implicações das ações de Samuel. Deus escolheu o próximo rei de Israel, o filho mais novo de Jessé. Samuel derrama o óleo sobre sua cabeça, e naquele instante, algo sobrenatural aconteceu. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi daquele dia em diante. O óleo não era apenas simbólico, ele carregava a presença do Espírito Santo, o poder necessário para capacitar Davi a enfrentar desafios gigantescos, literalmente. A partir daquele momento, Davi não era mais o mesmo. Ele foi ungido para ser rei, mas também foi ungido para enfrentar Golias, para liderar um exército e, mais importante, para caminhar na vontade de Deus. O óleo de unção não transformou apenas sua posição, ele mudou seu destino. O que torna a unção de Davi ainda mais fascinante é o contraste com Saul, o rei anterior. Saul também havia sido ungido com o óleo, mas algo crucial aconteceu com ele. A unção foi retirada. Em 1 Samuel 16:14, lemos que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. O que aconteceu? Saul desobedeceu a Deus repetidamente, e isso custou sua unção, seu favor. O óleo de unção, que o separou para o reinado, já não tinha mais efeito sobre ele. Agora pense nisso. O mesmo óleo que tem o poder de trazer a presença de Deus também pode ser perdido por desobediência. Saul tinha todas as chances de continuar como rei, de ser um líder abençoado, mas ele escolheu seu próprio caminho. E o que era o rei sem a unção? Apenas um homem comum, lutando para manter um poder que ele não conseguia mais segurar. A lição aqui é clara. O óleo não é um amuleto, não é algo que se recebe e se esquece. Ele exige que caminhemos em obediência e humildade diante de Deus. Davi foi ungido, mas ele também permaneceu fiel, mesmo quando enfrentou perseguições e dificuldades. E você está mantendo a chama da unção viva, ou correndo o risco de perdê-la como Saul?
Para consagrar e separar pessoas ou objetos, o povo de Israel costumava ungir as cabeças de seus reis com óleo. Já os profetas também eram ocasionalmente ungidos em suas posições, como veremos a seguir as orientações de Deus sobre isso. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. 1 Reis 19. Não toqueis os meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Salmos 105. Não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. 1 Crônicas 16. Os sacerdotes, ao serem eleitos para seus cargos, também passavam pelo ritual da unção com óleo. E as vestes sagradas que são de Arão serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos com elas, para serem consagrados com elas. Êxodo 29. E o sacerdote que for ungido e que for sagrado para administrar o sacerdócio no lugar de seu pai, fará a expiação, havendo vestido as vestes de linho, as vestes santas. Levítico 16. As Escrituras também revelam que o tabernáculo, assim como certos utensílios e móveis utilizados nele, eram ungidos com óleo santo, com o propósito de separá-los para uso sagrado. Azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e especiarias para o incenso. Êxodo 25:6. Tomou Moisés também do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o espargiu sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele, e santificou a Arão e as suas vestes, e seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Levítico 8:30. Porém o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária e o incenso aromático, e a contínua oferta dos alimentos, e o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo, e de tudo que nele há, o santuário e os seus utensílios. Números 4:16. Já no Antigo Testamento, Deus nos prometeu um libertador, que é o nosso Messias e ungido. Contudo, a sua unção não acontece com óleo, mas é espiritual. Como nos revela Isaías, o Espírito do Soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para proclamar boas novas aos pobres. Ele me enviou para curar os quebrantados de coração, proclamar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos presos. Isaías 61. Os reis da terra se levantam, e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido. Salmos 2. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Daniel 9. E veja como Deus age de forma surpreendente com o óleo de unção. Davi, mesmo depois de ungido, não assumiu o trono imediatamente. Ele voltou para os campos cuidando das ovelhas. Você consegue imaginar a confusão em sua mente. Ele foi ungido para ser rei, sentiu o Espírito de Deus sobre ele, mas ainda vivia como um simples pastor. Isso nos ensina algo muito importante. A unção não significa que a promessa se cumprirá no nosso tempo, mas sim no tempo de Deus. Davi precisou passar por um processo. Antes de ser rei, ele enfrentou leões, ursos e, claro, Golias. Cada batalha foi uma preparação para o que estava por vir. O óleo o capacitou, mas ele precisou andar pela fé, enfrentando desafios que testariam sua confiança no Senhor. E é aqui que muitos de nós podemos nos identificar. Deus pode já ter te ungido para algo maior, mas isso não significa que tudo vai acontecer de imediato. Talvez você esteja passando por um processo de preparação, sendo moldado para o que está por vir. A unção te separa, mas também te prepara. Esteja pronta para esperar o tempo certo de Deus, assim como Davi fez. A unção com óleo é encontrada em vários lugares do Novo Testamento. Tiago, por sua vez, incentivou a unção dos enfermos com óleo, não por propriedades curativas especiais do óleo, mas devido à oração e apoio espiritual que essa ação acompanha. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará.
e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tiago 5. Porque pedimos aos presbíteros para nos ungirem com óleo? Não é porque o óleo tenha poderes sobrenaturais, mas porque ele simboliza a consagração a Deus. O poder vem de Deus, nunca duvide disso. Agora, voltando à história de Davi, sabemos que durante o tempo de espera, algo incrível aconteceu com Davi. Mesmo sem ocupar o trono, sua unção começou a se manifestar de maneiras surpreendentes. Ele se tornou conhecido por seu talento com a harpa e foi chamado para tocar no palácio de Saul, o rei que ele um dia substituiria. Imagine isso. Davi ungido para ser o próximo rei servindo ao rei atual. Ele não reclamou, não questionou o tempo de Deus. Pelo contrário, ele usou sua unção, mesmo que de forma discreta, para trazer alívio a Saul, que estava atormentado por um espírito maligno. Esse momento nos ensina que, mesmo quando ainda não vemos a plenitude da promessa, a unção já está operando em nós e através de nós. O óleo de unção capacitou Davi a não apenas lutar em batalhas físicas, mas também a curar, a trazer paz com sua música. É como se Deus estivesse moldando Davi, preparando-o para ser um líder que não apenas governaria com força, mas com sabedoria e compaixão. Também podemos ver a provisão de Deus em ação através dos múltiplos usos do óleo. Da mesma forma, podemos imaginar como Deus pode nos usar de múltiplas maneiras. Às vezes, Ele ordenará tarefas comuns, como as tarefas diárias no local de trabalho. Em outros casos, Ele nos dará dons espirituais para usarmos para encorajar outros crentes e apresentar uma luz aos incrédulos. Vemos a importância do óleo através da palavra ungido e suas associações com Jesus. O óleo de unção foi usado em sacerdotes e reis para propósitos importantes. Da mesma forma, Jesus é nosso sumo sacerdote e nosso rei. No Novo Testamento, Jesus proclama: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para proclamar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos e libertação aos oprimidos." Lucas 4:18. Esta prática, usada em Israel e em todo o mundo antigo, prenunciou a obra de Deus através de seu Filho. Jesus incentiva seus seguidores a se ungirem com óleo sempre que adotarem a prática do jejum em Mateus 6. A prática da unção com óleo não parece ir muito além dos evangelhos, o que faz com que alguns cristãos se perguntem se os crentes ainda deveriam usar a prática hoje. Ainda devemos ungir com óleo? Você já se fez essa pergunta? E como fazer de forma correta? Os discípulos seguiram o ensinamento de Cristo e ungiam os necessitados. No livro de Marcos 6:13, encontramos o relato dos discípulos expulsando demônios e ungindo os enfermos com óleo e curando-os. A unção com óleo é um ato físico que expressa uma verdade espiritual. Pertencemos a Deus e confiamos completamente em seu cuidado. Enquanto orar com os mais velhos expressa nossas necessidades em palavras e espírito, a unção com óleo transforma essa expressão em ação junto com a oração. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Nada nas Escrituras proíbe essa prática, embora também não seja explicitamente ordenada, pois temos o ungido para nos guiar na verdade. Ele sim nos unge com sua graça e sabedoria. Mas vocês têm a unção do Santo, e todos vocês conhecem a verdade. 1 João 2. Portanto, a unção com óleo pode ser uma expressão simbólica da presença, do poder e da orientação de Deus para nossas vidas. Você pode usar o óleo de unção em si mesmo, em seus entes queridos e em sua casa, usando a oração e a palavra de Deus para abençoar você e as pessoas ao seu redor. Ao ungir uma pessoa, seja alguém da sua família ou você mesmo, o ato deve ser feito com oração e intencionalidade. O primeiro passo é ter um óleo de unção consagrado. Pode ser azeite de oliva comum, que foi dedicado em oração a Deus, ou um óleo especificamente preparado para essa finalidade. Antes de aplicar o óleo, você pode iniciar com uma oração que pede a direção e a presença do Espírito Santo. Uma oração simples e direta pode ser: Senhor, eu consagro este óleo a Ti, e peço que, ao ungir com ele, Tua presença e Tua paz estejam sobre nós.
Que o teu Espírito Santo traga cura, proteção e renovação, em nome de Jesus. Em seguida, com um pequeno toque de óleo na ponta dos dedos, aplique-o na testa da pessoa que será ungida ou no local específico do corpo, fazendo apenas um toque, enquanto ora pedindo a bênção, proteção ou cura desejada. Um exemplo de oração poderia ser: Senhor, eu te peço que abençoes esta pessoa, que tua presença desça sobre ela, trazendo paz, saúde e segurança, que ela seja envolvida por teu amor e que todos os planos malignos contra ela sejam quebrados em nome de Jesus. Amém. A oração pode ser personalizada de acordo com a necessidade específica da pessoa que está sendo ungida, seja por cura, proteção espiritual ou fortalecimento na fé. Além de ungir pessoas, o óleo de unção também pode ser usado para consagrar e proteger ambientes domésticos. A casa é um lugar onde buscamos segurança, paz e descanso, mas também pode ser um local vulnerável a influências espirituais negativas. Ao ungir os ambientes da sua casa, o objetivo é declarar o espaço como pertencente a Deus e pedir que a sua presença reine em cada canto. Para isso, comece mais uma vez em oração pedindo ao Espírito Santo que guie seus passos. Senhor, eu consagro este lugar a Ti. Que Tua presença seja sentida em cada cômodo desta casa, que Tua paz reine e que todo espírito de divisão, medo ou negatividade seja expulso em nome de Jesus. Com essa intenção em mente, pegue o óleo de unção e, de forma simbólica, aplique pequenas quantidades nas portas, janelas e até nos cantos de cada cômodo. Ao fazer isso, você pode recitar versículos bíblicos como Salmo 91, que fala sobre a proteção divina, ou orar em suas próprias palavras, pedindo que a paz e o amor de Deus cubram o ambiente. Ao ungir a casa, não se trata de cobrir cada superfície com óleo, mas sim de marcar simbolicamente os pontos de entrada e saída, como portas e janelas, reconhecendo esses lugares como áreas de vulnerabilidade espiritual. Ao ungir esses pontos, você está pedindo a Deus que proteja sua casa e todos os que entrarem nela. Ao finalizar, uma oração de agradecimento pode ser feita. Pai, obrigado por tua presença e tua proteção. Que esta casa seja um lugar de paz, amor e comunhão com o Senhor. Que toda influência maligna seja removida e que apenas tua luz e tua verdade reinem aqui. Em nome de Jesus, amém. Ao seguir essas orientações, você estará usando o óleo de unção de maneira fiel e reverente, reconhecendo sua importância espiritual e seu poder simbólico de consagração. Cada desafio enfrentado, cada momento de dúvida e de adoração, moldou Davi para se tornar um líder segundo o coração de Deus. Você já pensou que, assim como Davi, Deus pode estar te ungindo para algo muito maior do que você imagina? E aqui está o ponto. O poder da unção muitas vezes se manifesta de formas inesperadas, enquanto aguardamos a promessa final. Será que você está reconhecendo como Deus já está agindo na sua vida, mesmo que o cenário não pareça o que você esperava? Deus opera de maneiras que vão além do nosso entendimento imediato. Ele prepara, molda e capacita, mesmo quando não vemos a totalidade do plano. O óleo de unção não é apenas um símbolo, é uma realidade espiritual que ativa e manifesta o propósito de Deus em nossas vidas. Então, a pergunta que deixamos para você é: como você está respondendo à unção de Deus em sua vida? Está esperando com paciência? Está confiando no processo? A unção que Deus derramou sobre você não é apenas para os momentos de glória, mas para cada passo da jornada que Ele planejou. Mas há algo mais que você deve explorar. Se a jornada de Davi e a força da unção despertaram sua curiosidade, você não vai querer perder nossos outros vídeos. Vamos mergulhar na fascinante história dos 12 costumes pouco conhecidos sobre o enterro judaico, revelando práticas e significados que poucos conhecem, mas que têm profundas lições espirituais para nossas vidas. Clique no link e descubra como essas tradições antigas podem impactar sua fé e compreensão hoje. Você ficará surpreso com o que encontrará e como isso se relaciona com a sua própria caminhada espiritual. Não perca!